Tá dando pra ver? Tá perfeito. Joia. Então, vamos começar seguindo o cronograma do curso. Agora a gente voltou a falar da degeneração macular relacionada à idade. Já tínhamos aí passado por 2 aulas. Hoje eu vou dar aqui a terceira aula. Em sequência, tem mais uma aula sobre o tratamento da DMRI neovascular exudativa. Sou fellow do primeiro ano da retina da Unicamp e vou falar com vocês, então, sobre a DMRI neovascular não exudativa. Falando um pouquinho aqui do cronograma de aula, vamos começar lembrando um pouquinho do conceito da DMRI neovascular, depois explicando um pouco o que é a DMRI neovascular não exudativa, a gente vai passar pela análise multimodal, falar um pouco da história natural, correlação clínico-patológica e, por fim, a conduta. Começando aí falando sobre a DMRI, a gente sabe que a DMRI é a principal causa de cegueira no mundo, desenvolvido em pessoas acima de 50 anos, e que quando a gente tem a divisão clássica, né, aí por vários estudos, principalmente o AREDS, a gente tem a divisão entre DMRI não neovascular, ou DMRI anteriormente chamada de seca, e a DMRI neovascular, a DMRI úmida. Então, 90% dos casos não neovasculares e 10% dos casos neovasculares. Apesar do menor número ser a DMRI neovascular, a gente sabe que ela tem um grande impacto, causando aí cerca de 80% dos casos de cegueira visual legal, enquanto a DMR não neovascular, uma menor porcentagem dos casos, em torno de 80%. É interessante lembrar também que a DMR é uma doença que mudou muito, né, nos últimos anos. A gente fala de várias... na última aula eu falei de várias coisas novas, hoje a gente vai falar um pouquinho também de várias coisas que vêm surgindo, e isso é um assunto que está sempre em voga, a gente sabe que é um assunto muito importante, mas é bom lembrar que desde a introdução do anti-VEGF, a taxa de cegueira legal ela diminuiu em mais da metade dos casos. Então, a gente teve uma importância aí, mas a gente tem que lembrar que a anti-VEGF tem que ser usado para os casos que têm indicação, que a gente vai falar um pouquinho disso também hoje. Falando um pouquinho da classificação, então, a DMR neovascular seria aquela DMRI anteriormente chamada de úmida, que é o padrão da membrana, que exuda até então um padrão clássico. A DMRI não neovascular seria aquela, a princípio, a DMRI seca, que não exuda, evolui para as formas de atrofia geográfica. Só que a gente sabe que nos últimos anos, eu vou falar um pouquinho da questão histórica aí, mas a gente já tem um consenso hoje trazendo um novo grupo, que é a DMRI neovascular não exudativa, então que tem a membrana, só que essa membrana não exuda. E como foi falado na segunda aula, hoje tem se falado até de DMRI não neovascular com fluido subretiniano, ou seja, ela tem fluido, mas ela não é considerada exudativa, então, ou seja, isso muda muito, está mudando muito. Lógico que isso aqui eu estou falando de uma coisa mais recente, até meio controversa, mas hoje a gente vai falar então da DMRI neovascular não exudativa. Falando um pouquinho dos dados gerais, a DMRI neovascular ela é caracterizada pela presença de neovascularização de mácula, né, que trazendo o consenso e a denominação atual. E essa denominação ela é dividida em tipo 1, tipo 2 e tipo 3, de acordo com a classificação. Então, tipo 1 aí sub-EPR, tipo 2 subretiniana e tipo 3 a proliferação angiomatosa da retina, que provém da retina, né, do plexo profundo da retina. Trazendo os conceitos também, de acordo com a Academia Americana, sobre exudação, que seria uma DMRI neovascular com exudação, a gente tem quatro tipos, né, de exudação, 4 coisas que caracterizam a exudação. Primeiro é o líquido, principalmente aí observado nos exames de angiofluoresceinografia, aquele vazamento que vai aumentando ao longo do exame. Fluido intra ou subretiniano também é considerado exudação pela Academia Americana. Isso é interessante porque, até como eu falei agora há pouco, o fluido intraretiniano clássico, né, representa a atividade da DMRI neovascular, mas o fluido subretiniano hoje está começando a ficar controverso, não sabe se esse fluido é atividade ou não é, será que a gente consegue esperar um pouquinho, que é o que traz aí o estudo, por exemplo, o fluid. Então, ou seja, ainda tem se falado um pouco desse tema aqui, mas a gente sabe que na denominação clássica, fluido intraretiniano e subretiniano significa exudação da DMRI neovascular, ou seja, atividade. Os lipídios, que são os exudados duros, e por fim,
o SRIM, que é o material hiperreflectivo subretiniano, coloquei uma fotinha aqui só para a gente lembrar. Então, essas são a caracterização da academia para falar sobre os 4 tipos, né, assim, a caracterização da exudação do DMRI neovascular. Falando do DMRI neovascular, o estudo do SPADE, de 2015, ele é um estudo que é bem interessante, assim, falaria até meio filosófico e tudo, mas ele fala um pouquinho dos conceitos mais básicos, assim, conceitos para a gente tentar entender desde a física, como que está relacionada a vascularização normal da retina e a vascularização anormal, que provém dos casos da DMRI neovascular. Apesar dele falar do DMRI neovascular em geral, não dividindo em exudativa, não exudativa, eu achei interessante trazer esse estudo aqui, porque mais para frente a gente vai ver que alguns conceitos deles estão sendo falados em estudos mais recentes. Então, a vascularização normal, ela segue um padrão. Então, desde descrições muito antigas, desde Leonardo da Vinci, foi falado sobre um padrão de ramificação dos vasos da retina, e esse padrão é um padrão conhecido na natureza, que é chamado de padrão fractal. Esse padrão fractal, né, fractus, do latim, significa divisão. E é uma figura geométrica em que você tem um padrão que é não clássico, mas ele divide, são traços que vão se repetindo. E aí o mais clássico é aquele floco de neve de Koch. Isso é interessante, parece um pouco muito diferente para a gente aqui da retina, para a prática clínica, mas é interessante, a gente vai falar disso mais para frente, mas é só para a gente conseguir lembrar sobre esse padrão aqui, que é o padrão da árvore vascular, que são essas ramificações. Considerando a vascularização normal da retina, a gente tem esse processo. E falando também da vascularização da retina, a gente tem que entender o processo que é a formação de novos vasos. E essa formação de novos vasos, eles vêm a partir de 2 processos diferentes. Um processo primeiro aqui, que é a angiogênese. Na angiogênese, a gente tem vasos pré-existentes, que a partir do estímulo, eles começam a produzir fatores que geram a proliferação, principalmente o VEGF. E essa proliferação vai estimular esses vasinhos aqui adjacentes, estimulando os pericílios, gerando aqui um pedúnculo que vai fazer a anastomose e criar um novo vaso. Então, ou seja, a gente tem no processo de angiogênese o principal fator aí, o VEGF. Só que não é só esse processo que acontece. A gente também tem o processo de arteriogênese, quando a gente está falando da criação de novos vasos. E o que é a arteriogênese? É quando eu também tenho esse vaso pré-existente, só que agora é diferente. Eu não tenho uma ação principalmente do VEGF, é principalmente relacionado ao sistema imune adaptativo, em que a gente tem um aumento do fluxo e um aumento da tensão, causando um remodelamento. Então, a gente tem o vaso aqui pré-existente, a partir desses vasos a gente tem um alto fluxo, e a partir desse alto fluxo, a gente faz uma dilatação com proliferação e remodelamento vascular. Isso, assim, apesar de parecer meio diferente, não relacionado aqui com a gente, isso é muito importante, porque o que acontece com o tratamento de anti-VEGF? Eu tenho uma alteração que gera isquemia e que gera a necessidade de proliferar e fazer novos vasos. Liberação de VEGF, e essa liberação de VEGF vai fazer aquilo que eu falei, cria lá aquele vaso de pedúnculo que vai fazer a anastomose, e através do VEGF cria uns novos vasinhos. Só que o que acontece? O medicamento anti-VEGF, ele vem nesses vasos que estão sendo criados, ou seja, nessas ramificações, e inibem essas ramificações. Só que a partir do momento que eu inibo essa ramificação, o vaso principal, ele não é inibido, porque ele, na verdade, ele tem um fluxo que você receberia ali, que iria para essa ramificação que está sendo inibida agora. E a partir do momento que ela está sendo inibida, ela aumenta o fluxo do vaso principal. Aumentando o fluxo do vaso principal, esse vaso começa a sofrer o processo de arteriogênese, e esse vaso começa a fazer com que ele fique maior, aumente o tronco. Um processo parecido com o que a gente vê, por exemplo, na botânica, e fala dos bonsais. O que é o bonsai? Eu tenho um tronco de uma árvore em que, devido às poses, eu começo a fazer um alargamento do tronco principal. E apesar disso ser um padrão da natureza, estou falando de botânica aqui, vocês vão ver que isso está muito relacionado com o olho e relacionado à DMRI neovascular, inclusive a que a gente vai falar hoje, que é a não exudativa. Então, são conceitos iniciais, a gente vai lembrar eles durante a aula. Falando um pouquinho, então, da DMRI neovascular não exudativa, é um conceito que, apesar de parecer recente, né, onde que ele foi trazido principalmente aí nos anos 2013, 2016, 2020, que vieram os principais artigos, mas ele é um termo que foi trazido desde 1970. Tem aula de manhã, toda hora de aula de retina. Pessoal, dá licença, só um minuto, Isadora.
Precisa desligar, quem entrar, desliga o microfone, tá bom? Pode continuar aqui? Pode. Então, apesar de parecer um termo recente, um termo que a gente está falando disso agora, desde 1970, alguns autores, né, que eram aí patologistas, trouxeram estudos histopatológicos de autópsia de olhos com suspeita de DMRI e perceberam que nesses pacientes eles tinham um tecido fibrovascular, só que era um tecido subclínico e que não exudava. Então já foi falado sobre essa membrana neovascular não exudativa. Em 1990, outros autores, como Schneider e Chang já relacionaram outras alterações. Em 1990, principalmente a endocianina verde foi trazida nos pacientes com DMR não exudativa, em que você não tinha exudação presente na angiografia com fluoresceína, mas na endocianina verde a gente percebia que esses pacientes tinham algumas alterações, e aí começou a se pensar, o que é isso? É uma membrana, não dá para ver direito, na endocianina a gente consegue ver melhor, mas então já estavam comentando sobre o assunto. Outros autores já começaram a fazer correlações clínico-patológicas em 94, em 98, novamente relacionado aí com a questão da endocianina verde, até que em 2013, Kertz e colaboradores introduziram o conceito de membrana neovascular quiescente. Quiescente, né, pela palavra mesmo, significa aquela membrana que é sem atividade, que não tem esse problema, que não tem sintoma. Em 2017, Roseman e outros autores já trouxeram um termo como se fosse membrana vascular subclínica. E atualmente tem se sugerido, né, o uso de uma nova denominação, que é de membrana vascular não exudativa, que é o termo que a gente utiliza atualmente. Então, ou seja, isso está há um tempo aí sendo falado. Falando um pouquinho da DMRI neovascular não exudativa, é muito importante a gente ir para todos os exames. A gente vai começar pelo exame de retinografia. Até então, quando a gente falava de DMRI, o que a gente falava? Quando que eu percebo que o paciente tem uma DMRI neovascular? Quando ele exudava, porque quando ele exudava, eu percebia no fundo de olho que ele tinha alteração ali do brilho macular, eu percebia que o paciente desenvolvia hemorragia, tinha exudação e eu percebia exudados lipídicos na mácula, mas isso foi atualizando e a gente foi percebendo que antes desse paciente apresentar exudação, ele já tem outras alterações. Então, eu preciso tentar entender. Então, na retinografia do paciente com membrana neovascular não exudativa, em geral, ele vai ter alterações comuns do DMRI, não necessariamente alterações específicas. Aqui tem uma imagem aqui de autofluor também, que o paciente tem pseudodrusas, tem algumas normalidades pigmentares, mas, ou seja, não é os exames que vão ajudar a gente para esse diagnóstico. Aqui só a referência dos estudos que vieram trazer a questão da análise multimodal da membrana vascular não exudativa. Falando da angiografia com fluoresceína, também ajudava pouco. Eu tinha alguma alteração aqui vascular, começava a ter uns pontozinhos de hiperfluorescência, mas esses pontos não demonstravam nenhuma lesão, não exudava. Então, é diferente daquelas lesões que a gente percebia, que formava aquele PED, ou um vazamento de fonte determinada, não chegava a formar uma membrana oculta, ou seja, um padrão diferente. Tinha uma alteração macular aqui, mas o exame também não ajudava tanto. Já a angiofluoresceína por endocianina verde, não. Aí agora que esse exame já é bem importante. Desde a introdução do conceito de membrana neovascular não exudativa, já foi falado que se trata de uma membrana sub-EPR, ou seja, uma membrana do tipo 1. E essa membrana que está sub-EPR, ela está lá embaixo. E a angiografia com fluoresceína, ela não ajuda tanto a gente. Mas a de endocianina, como ela está ali dentro do espectro de luz infravermelho, ela traz uma alteração. E, em geral, essa alteração é uma placazinha. Um ponto quente, um hotspot aqui, que mostra para a gente que começa com um ponto, depois evolui para a placa, mas que mostra para a gente que essa mácula ela tem uma alteração, que não é um paciente que está normal. Dentro da análise multimodal, a gente tem o OCT-B, né, que é o OCT que a gente tem maior contato na prática, e hoje o Swap Source, mas a gente começou com espectrodomia, entre outros, eles vão ser importantes, eu vou falar um pouquinho deles mais para frente, o que a gente tem que preocupar quando a gente estiver falando disso no OCT.
E mais atualmente, o ACTA, que foi quem mudou aqui também o consenso, que trouxe mais informações para a gente, porque eles conseguiam, de fato, ver essa membrana, mesmo na presença de não exudação. A gente vai falar dele também mais para frente. Então, aqui, ó, eu só trouxe desse mesmo artigo uma análise desse paciente. É um paciente que tinha DMRI não neovascular, esse paciente estava assintomático e que você olhava ali uma retinografia, uma autofluorescência, achava que esse paciente era normal. Na angiografia, a gente percebe algumas alterações, mas a princípio não tem aquela membrana, não tem uma exudação. Quando a gente faz a endocianina verde, a gente percebe que na endocianina verde a gente tem já uma hiperfluorescência, e essa hiperfluorescência ela se perpetua aí ao longo do exame, em fases intermediárias e tardias. E aí a gente consegue perceber a correlação dessas alterações da endocianina com o OCT, em que a gente tem um padrão. Olha, nesse OCT a gente consegue perceber que a gente tem um EPR elevado, e esse EPR elevado corresponde a essa região de placa aí na endocianina, que também corresponde à lesão no anfase do OCTA. Então, isso tudo correlacionado, a gente trouxe aí a análise multimodal da DMRI neovascular não exudativo. E aí, dentro desse conceito, tem um caso interessante. Nesse estudo, analisaram vários pacientes. Então, de 3 olhos dos 11 estudados, eles perceberam uma membrana neovascular, a princípio, não detectada. O paciente não tinha queixa, a gente percebeu essa membrana. E essa membrana subclínica, que foi vista no OCTA, a partir do momento que eu consigo ter o OCTA, eu consigo perceber essa membrana. Mesmo ela não exudando, o OCTA ele detecta a movimentação vascular que tem ali. Então, ele consegue ver essa membrana com mais clareza. Percebendo essa neovascularização no OCTA, foi correlacionado com o OCTB. E no OCTB, o que eles perceberam? Elevações irregulares e baixas do EPR, que na verdade antes consideravam como sendo drusas coalescentes. Olha, pareciam ali que a gente tinha drusas coalescentes, mas a gente percebeu que essas elevações do EPR, desse padrão irregular, desse padrão mais plano, tem muita associação com membrana neovascular. E aí foi se introduzindo o conceito do OCTB sendo utilizado para esses casos. Então, essas elevações baixas aí não são drusas que estão coalescendo, são membranas, só que são membranas, nesse caso, membranas subclínicas. E nesse mesmo artigo, ele começa a falar, então se a gente tem paciente que está subclínico, paciente que não tem queixa, mas ele tem uma neovascularização do tipo 1, perdão. Deixa eu voltar aqui. Então, se eu tenho um paciente que tem uma membrana, essa membrana é do tipo 1, eu percebi essa alteração, o paciente não está exudando, tudo bem, mas ele tem uma membrana, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que tratar agressivamente esse paciente? Ou a gente não vai fazer nada, a gente vai só acompanhar? E essa membrana, por que ela está aí? Ela é uma membrana que é um fator de risco para a gente exudar com esse paciente? Ou não? Ela é um fator de proteção? Porque a gente percebe que esses pacientes que têm membrana, não necessariamente eles exudam. Então, ou seja, começaram a entender o que estava acontecendo com essa membrana, se ela teria correlação ou não. Primeiro, se essa correlação do OCTA ela pode ser vista no OCTB a partir desses achados, e se a partir do momento que eu vejo essa membrana, o que eu faço com ela? É instituído o tratamento? Esse tratamento melhora? O que está acontecendo aqui? Então, isso são perguntas que a gente vai conseguir responder quando a gente consegue estudar mais. Vamos estudar melhor a história natural dessa doença e vamos entender melhor como ela se manifesta. E aí, esse artigo aqui, ele é muito importante. Em 2007 já foi falado, né, do sinal da dupla camada, principalmente para a vasculopatia polipoidal da coroide. E até então esse termo não tinha sido muito trazido para a DMRI. Quando alguns autores, em estudos de membrana neovascular subclínicas, eles perceberam que o paciente tinha um padrão muito parecido. Tinha esse sinal da dupla camada em que a gente tem uma hiperreflectividade, além do EPR aqui, da membrana de Bru. E será que isso aqui, então, é um sinal para a membrana neovascular não exudativa? Fizeram esse estudo, e nesse estudo aqui, de um grupo importante aí do Rosenfeld, a gente vai ver que ele vai estar bem citado aí nos estudos dessa aula de hoje,
esse sinal da dupla camada ele é um sinal que é importante. Ele indica para a gente que tem DMRI neovascular não exudativa, com a sensibilidade até de 73% dos casos e especificidade de 84%. Então, ou seja, foi quando começou a falar do OCT-B sendo utilizado para a identificação dessas membranas. A gente sabe, o OCTA não é disponível para todo mundo. Isso está melhorando, mas não é totalmente disponível. E a gente não vai ver esses casos? A gente vai comer bola nesses casos? Não. Existem achados que vão ajudar a gente no OCT-B, que é muito mais disponível, para a gente identificar esses pacientes. Então, o sinal da dupla camada foi chamado, né, nesse estudo, que depois virou o SIRE. Então, o que é? As alterações estruturais que sugerem para a gente que o paciente tenha membrana neovascular não exudativa. E o que é o SIRE? É o Shallow Irregular RPA Elevation, ou seja, a elevação irregular do EPR, mas ela é uma elevação rasa, uma elevação plana, em que a gente tem em torno de, pela definição, mais de 1.000 micras de extensão e menos de 100 micras de altura. Ou seja, esse DEP raso, ou seja, essa elevação rasa aqui, ela é indicativa. Em outros, já vieram outros nomes, FIPED, ou seja, mas hoje o nome mais aceito, SIRE, significa isso, é uma elevação do epitélio pigmentado da retina que indica o paciente com membrana neovascular não exudativa. E aí, com uma sensibilidade aí, nesse artigo aqui em específico, de 100% dos casos, com especificidade de 92,1% dos casos. Falando um pouquinho do OCTA, quando a gente fala de membrana neovascular não exudativa, ou seja, se eu não tenho fluido, o OCT-B mostra essa lesão que eu acabei de explicar. Mas e aí, como que a gente vê essa membrana? Porque eu tenho um exame que identifica a membrana propriamente dita, que é o OCTA. Como que ele identifica isso? Através de uma rede de neovascularização anômala. Pode ser de vários tipos, em tronco, CIFAM. Em geral, o padrão que vem descrito é um padrão de CIFAM, mas é necessariamente, não sei, vocês conseguem ver o cursor do computador aqui? Não sei se dá para mostrar, mas vejam essa primeira foto. Dá para ver, não? Dá. Nessa primeira foto, o que a gente percebe? A gente tem um vaso central e, a partir desse vaso central, outras ramificações, ou seja, um padrão em que a gente tem um tronco. O que esse tronco lembra? Eu acabei de falar lá do estudo do Spade. Será que essas membranas, a gente tem um fator de arteriogênese e ela tem um calibre grosso, ou seja, um fluxo alto que passa por aqui? Parece que tem essa associação, diferente de um padrão diferente da membrana vascular dos pacientes que exudam. Então, esse artigo aqui é bem interessante porque ele fala exatamente isso. Quais são os biomarcadores para a gente falar que o paciente tem membrana vascular não exudativa e qual a diferença desse padrão quando a gente correlaciona com outro paciente? Então, essa rede anômala está presente aí uma sensibilidade de 50% a 100% dos casos. E esse estudo, ele diferencia um caso muito interessante, porque às vezes pode surgir a dúvida. Tá bom, eu tenho um paciente que tem uma membrana que não está exudando, certo? Mas e se eu tenho um paciente que tem a membrana, tratou com anti-VEGF, mas eu mostro um OCT dele para você e você me fala, e aí, esse paciente tem membrana vascular não exudativa ou ele tem uma membrana neovascular exudativa que foi tratada? Tem diferença? No OCT-B, às vezes a gente não vai perceber essa diferença, mas no OCTA, sim. Ela existe um padrão de diferença. E esse padrão está relacionado com também outras alterações que já foi falado naquele estudo do Spade. Esse padrão fractal, que é esse padrão de ramificação que eu falei mais cedo, na neovascularização que é ativa, ela é muito maior. O paciente ramifica muito mais, os vasos são muito mais ramificados. E mesmo quando eu trato, lembram que o VEGF ele age na poda lá das ramificações. Ele age inibindo essas ramificações. A membrana vai ficar menor, só que vocês percebem que ela é muito mais ramificada do que a membrana. Ops, deixa eu voltar aqui. Do que a membrana quiescente. Ou seja, o padrão é muito diferente. A gente tem um padrão de uma lesão muito mais ramificada e não um padrão em tronco, de poucas ramificações. Então, só pelo OCTA, pelo padrão de lesão, a gente já consegue diferenciar esses casos. Então, aqui, ó, esse que é as principais referências do estudo. Eles perceberam a menor incidência de ramificação de pequenos vasos e arcadas periféricas nos terminais dos vasos de membrana neovascular não exudativa, ou seja, a gente não está falando da mesma doença, a gente está falando de uma doença diferente. Isso é importante ser falado. A área da lesão e a densidade vascular foram comparadas, a princípio, sem diferença significativa, mas existe uma diferença,
15% em geral, né, em média 15% menor de área do que as lesões ativas. Apesar disso não ser estatisticamente significativo nesse estudo, será que isso não é uma tendência? Será que se esse estudo não fosse maior, a gente não perceberia essa alteração de forma mais proeminente e de forma estatisticamente significativa? Então, ou seja, os estudos têm buscado isso. O que a gente consegue perceber da membrana vascular e qual que é a diferença dela quando ela exuda e quando ela não exuda? São doenças diferentes? São doenças iguais? Então é mais ou menos sobre isso que a gente está comentando aqui. Para entender bem isso, a gente vai falar um pouquinho da história natural. Porque quando a gente entende a história natural, a gente entende se vale a pena tratar ou se não vale a pena tratar. Se eu tenho uma alteração, se eu tenho uma membrana, ela não vai exudar. Compensa eu expor esse paciente ao VEGF, ao anti-VEGF? Ou não, eu vou deixar esse paciente, ele vai seguir tranquilo, não vai ter problema. Então, aqui eu coloquei 4 estudos bem importantes para falar um pouquinho da história natural da membrana vascular não exudativa. Esses 2 estudos são parecidos, aí, praticamente o mesmo grupo, mas em épocas diferentes, um de 2017, um de 2018, que eles falam sobre a prevalência e o risco de exudação do paciente com membrana vascular não exudativa. Então, a prevalência na população geral dos pacientes estudados foi em torno de 14,4% no primeiro estudo e 13,2% no segundo estudo. Aqui, em parênteses, a gente tem 5,4% dos pacientes e 8,9% dos pacientes no segundo estudo foram pacientes que apresentaram membrana vascular não exudativa durante o estudo. Eles não tinham, mas durante a observação em 1 ano, eles apresentaram membrana vascular não exudativa. Mas a prevalência dos pacientes que já tinham, desde o início do estudo, 14,4% dos pacientes e 13,2% dos pacientes. E esses pacientes, quantos evoluíram para exudação em 12 meses? Então, em 1 ano de acompanhamento, 21,1% dos pacientes, ou seja, aí 1/5 dos pacientes, no outro estudo 34%, ou seja, quase mais de 1/3 dos pacientes evoluíram com exudação quando eles tinham membrana vascular não exudativa. E se a gente comparar esses pacientes com pacientes que não tinham membrana neovascular não exudativa, a evolução de exudação foi menor, foi de 3,6% dos pacientes e 6,2% dos pacientes. Ou seja, nesses 2 estudos, eles trazem um risco relativo da membrana vascular não exudativa em 15,2%, né, e 13,6 vezes, de risco relativo para a exudação. Então, a princípio, a história natural desses estudos falam para a gente assim, olha, tudo bem, a gente pode não tratar, mas os pacientes vão exudar, e vão exudar com risco relativo importante. A gente tem que lembrar disso. Neste outro estudo, a gente tem um estudo menor, assim, com menos pacientes com membrana vascular não exudativa, apesar de ser um estudo maior, com prevalência de 5,58% dos pacientes. Nesses pacientes, a exudação foi de 6,6%, ou seja, menos exudação do que visto nos 2 estudos anteriores de Rosenfeld. Mas aqui, um ponto interessante que eu achei de colocar aqui é que esses pacientes que tinham membrana vascular não exudativa, apesar deles não exudarem, eles tinham um crescimento da área da membrana neovascular. E isso foi visto em 71,4% dos pacientes. Esse crescimento dessa área dessa membrana neovascular, isso está associado com piora? Esse paciente exuda mais a partir do momento que ele faz esse aumento da área da lesão? Isso vai ser falado mais para frente. Mas aqui já foi dada a correlação. A maioria dos pacientes tem aumento e crescimento da área neovascular, ou seja, 70%. Mas isso não significa que o paciente vai exudar. Só 6,6% exudaram. Nesse outro estudo, também falando da história natural da membrana vascular não exudativa, a gente tem o estudo de 2020, que é um estudo de revisão, que traz uma prevalência que varia, né? E, lógico, a gente tem um monte de estudos diferentes, com número diferente de pacientes, mas uma prevalência que vai de 6,25% a 27% dos pacientes, com exudação que vai de 20% a 80% dos pacientes, de 6 meses de acompanhamento até 24 meses. Mas esse estudo, mais interessante dele, na minha opinião, são 2 passos importantes que ele fala aqui. Um deles, quais são os preditores da doença exudativa? A partir do momento que eu tenho essa doença, o que eu tenho como sendo preditor de que esse paciente vai exudar? Porque isso que importa, se ele tem uma membrana e ele não vai exudar, eu não vou tratar. Mas a partir do momento que ele tem essa membrana e eu preciso tratar, o que me indica que esse paciente vai desenvolver? Então, é o aumento do tamanho da rede vascular. Só que esse aumento da rede vascular, ele é considerado um fator controverso. Alguns estudos mostraram correlação. O paciente aumenta a rede vascular e, com isso, exuda. Só que em outros estudos, não teve correlação. O
paciente aumentou a área, mas isso não significou necessariamente que o paciente aumentava o risco de exudar. Então, é controverso. Outro preditor proposto foi o crescimento da área do vaso. E se não só o tamanho da rede vascular, mas o vaso, se ele começa a crescer, isso é fator de exudação? Se eu começo a ter surgimento de novas alças vasculares, ou seja, esses capilares começam a se ramificar, começam a surgir, eu tenho uma ação mais parecida ali com angiogênese, isso é fator de exudação? Outros estudos tentaram correlacionar também. E outra correlação foi a partir da não perfusão corocapilar. Eu estou falando de uma doença, que é uma doença que evolui com proliferação, com neovascularização. E se eu tenho, então, um fator isquêmico, a não perfusão da coroide, eu tenho um maior risco desse paciente exudar? Ele tem essa membrana, mas aí ele tem não perfusão corocapilar. Ele exuda mais? A princípio, os estudos trazidos nessa revisão não mostraram correlação. E esse estudo também traz um outro conceito bem importante, que são direções futuras. Existe essa membrana vascular, então, se ela está lá, não existe um efeito protetor dela? Um efeito protetor principalmente na desaceleração da progressão da atrofia geográfica? Então, esse estudo ele traz dados para a gente sugerindo assim, será que se o paciente tem essa membrana não é boazinha? Ela não está reduzindo a taxa de crescimento para a atrofia geográfica a partir do momento que o paciente tem essa membrana? Ela fica lá quietinha, ela não evolui, o paciente evolui menos para a atrofia geográfica? E essa membrana, quando ela está ali adjacente à área da atrofia, a princípio, alguns estudos correlacionaram que naquela região o paciente não progrediu a área da atrofia. Então, parece que essa membrana teve um fator positivo, um fator benéfico ali. Em relação ao tratamento, a princípio, essa revisão mostrou que os pacientes com membrana vascular não exudativa, eles não devem ser tratados, mas eles devem ser monitorados de perto, porque assim que eles apresentarem sinal de doença exudativa, eles devem ser tratados. E aí, tentando responder um pouquinho dessas perguntas aí, esse paciente é uma membrana positiva, o que isso está acontecendo? Um estudo muito importante do Freund uma correlação clínico-patológica em que a gente tem uma mulher branca, europeia, que foi acompanhada por 9 anos até que, no seu falecimento, ela doa o olho para ser levado para análise pós-mortem, ou seja, análise histopatológica. E é bem interessante porque conseguiu falar para a gente algumas das informações que a gente acabou de falar aqui como hipóteses, né? Agora a gente está tentando ver histopatologicamente essa correlação. Então, no olho direito, a paciente tinha DMRI neovascular e fibrose subretiniana inativa, e no olho esquerdo, DMRI neovascular não exudativa, que não foi tratada, foi só acompanhada, com visão boa, aí, visão em torno de 20 e 30. A paciente foi acompanhada com análise multimodal durante 9 anos, durante o estudo, e depois análise histopatológica pós-morte. Aqui são imagens do estudo em que a gente consegue perceber a membrana neovascular ou não exudativa, aqui na retinografia a gente não percebe muita alteração, mas aqui a gente vê o Sire, ou seja, essa elevação rasa aqui do epitélio pigmentado e bastante extensa. E aqui, nessa primeira imagem do OCT, a gente tem um exame feito há 9 anos atrás, 9 anos antes, perdão, da anatomopatologia. E aqui, 1 ano antes. Olha o que a gente consegue perceber. Comparando as lesões, parece que essa lesão cresceu um pouquinho. Ela aumentou um pouquinho, mas ela continuou sem exudar. Na análise histopatológica, essa é uma imagem muito bonita, porque ela correlaciona, a gente fala muito que o OCT é um exame não invasivo, que traz como se fosse um corte histológico para a gente de informação, e é exatamente isso. Olha o comparativo do OCT com a análise histopatológica, como eles são parecidos. Então, a gente percebe a perda daqui da membrana de Bruch, que o paciente já apresentava algumas alterações, as elevações do epitélio pigmentado da retina, e tudo isso foi confirmado a partir da análise citopatológica. E talvez a parte mais importante que esse estudo trouxe para a gente de informação foi a análise de que essa paciente que tinha essa membrana vascular não exudativa, os vasos dela tinham um espessamento mais parecido com a coroide normal. O paciente, essa imagem D aqui é de um paciente com DMRI que, a princípio, tem um quadro que exuda, que vai piorar.
o vaso dele é um vaso mais afilado, um vaso mais propenso a vazar. Mas quando essa paciente foi relacionada, foi avaliada, os vasos que eles tinham não era assim, era um vaso com parede mais bem formada, como se fosse uma neocorocapilar. Então, começa a falar um pouquinho daquilo que a gente correlacionou nos estudos anteriores. Essa membrana, então, ela parece ser positiva, é um vaso mais bem formado. Será que ela não está nutrindo e evitando com que o paciente desenvolva aí a exudação e evolua para as formas mais graves da doença? Então, aqui, ó, é a principal descoberta do estudo, ó. Nesse olho, com características patológicas típicas da DMRI neovascular do tipo 1, ela permaneceu com esse achado do Sayer, mas estável dentro de 9 anos, com características morfológicas semelhantes a corocapilares nativas, apoiando a integridade da retina externa e a acuidade visual boa, em torno de 20, 30. Então, ou seja, aqui esse estudo do Bailey Front, ele fala a favor da membrana neovascular não exudativa, a favor no sentido de que essa membrana, ela não é uma membrana mal formada, uns vasos mal formados que costumam exudar, é uma membrana diferente, é uma membrana mais parecida com a coroide normal, e ela parece suprir e conseguir manter esses pacientes estáveis. E aí a gente chega no ponto final da aula, que é a conduta. Eu coloquei até conduta e não tratamento, porque quando a gente fala de tratamento, parece que necessariamente a gente precisa fazer alguma coisa. Quando a gente fala de conduta, não. Não fazer nada também é fazer alguma coisa. Então, às vezes, a gente também tem que saber a hora de acompanhar esse paciente, não necessariamente tratar. Esse estudo aqui é bem interessante porque ele fala exatamente disso. E aí a gente vai tratar esses pacientes, uma coisa que a gente sabe é que quanto mais cedo a gente trata a exudação, melhor a acuidade visual. Isso é bem conhecido. Mas tá, a partir do momento que o paciente tem a membrana e ela é não exudativa, eu vou tratar. Mas o que eu vou levar de consideração se o paciente está melhorando ou não está melhorando do quadro? Se ele não tem fluido, a gente não acompanha a resposta de tratamento de MRI exudativa se o paciente melhora fluido, mas esse paciente não tem fluido, como é que eu vou saber que ele está melhorando? Eu vou usar só a acuidade visual como referência? Então, surge a primeira pergunta, qual o parâmetro? Se eu quero tratar esse paciente, qual o parâmetro que eu vou considerar como resposta? E para esses pacientes que que não vão exudar, eu vou fazer injeção e essa injeção podia ser desnecessária. Eu tive um caso, acabei de mostrar um caso aí, em 9 anos de acompanhamento, em que a gente não teve nenhum fator de exudação. Essa paciente tomaria anti-VEGF, receberia injeções com risco, com exposição, e ela não evoluiria para a exudação. Valeria a pena? Seriam injeções desnecessárias? Então, 2 estudos aqui falam contra o tratamento. O PROCON e o PREVENT, eles mostram que não tem benefício de tratar com aflibercept e ranibizumab a prevenção da exudação. Isso não melhora nem a prevenção, ou seja, o paciente que eu trato, que ele não exuda, ele não deixa de exudar e ele também não melhora a acuidade visual final desses pacientes. Esses 2 estudos, eles são controversos, porque, assim, a princípio, as injeções não foram mensais, foram injeções a cada 3 meses. E os pacientes foram considerados como DMRI intermediária de alto risco, e não pegaram pacientes específicos com membrana vascular não exudativa. É como se fosse o ponto contrário aqui do estudo. Só que hoje, necessitaria de um estudo para mostrar isso melhor. Mas todos os estudos mostram uma tendência de que não vale a pena tratar. Então, por isso que, a princípio, não tem nenhum estudo em andamento mostrando que vale a pena, porque parece que não vale a pena mesmo. Outra coisa, então, a partir do momento que a gente decide, não vamos tratar esse paciente, a gente consegue prever se ele vai exudar? Porque aí está o problema, porque se ele exuda, eu preciso tratar. Existe algum fator de risco para eu perceber que esse paciente está exudando? Então, hoje os estudos vêm muito nas alterações anatômicas que predispõem para mim que esse paciente vai ter exudação, que vai desde o tamanho e crescimento da membrana vascular, já falei anteriormente, está sendo estudado, ainda não sabe se tem correlação ou não, mas ainda está em estudo. A complexidade vascular, falando um pouquinho daquele padrão fractal da ramificação vascular, ou seja, quando ramifica mais é porque ele está perto de exudar? Será que é um sinal para a gente considerar? A área e volume da elevação do EPR, que a princípio parece não ter correlação. Déficit no fluxo da corocapilar ao redor da área da membrana. Será que se o paciente tem menor fluxo da corocapilar, ele predispõe mais a exudar? Ops. Peraí, que foi tudo. A associação de membrana vascular do tipo 3, apesar de a gente saber que a membrana vascular não exudativa é classicamente do tipo 1, alguns autores correlacionaram a membrana vascular do tipo 3 junto. E aí, se ela está associada, existe um maior risco de exudar? A espessura da coroide média
também pode ser correlacionada para esses casos, e a espessura da retina interna, então, da retina externa, perdão. Então, são fatores, são alterações anatômicas que a gente está tentando estudar, e os estudos já mostraram, ó, tamanho e crescimento parece que não tem correlação. Espessura da retina externa parece também que não tem correlação. Um estudo grande mostra que os pacientes evoluem com uma alteração da espessura da retina, mas, na verdade, eles consideraram a área da membrana. Então, entra nisso aqui que a gente já falou, a área da membrana, se ela cresce, isso exuda mais, será que esse paciente já não está evoluindo para exudação? Então, eu trouxe mais para a gente considerar como pontos a serem estudados. Além das alterações anatômicas, tem se falado sobre a velocidade de fluxo dentro da lesão, e a gente consegue ver isso no OCTA. Pacientes que têm uma velocidade maior de fluxo, será que esses pacientes têm maior risco de ter exudação? E, além disso, a base imunológica. A arteriogênese, ela está relacionada principalmente com o sistema imune adaptativo. E será que a gente tem uma base imunológica? E eu volto aqui em 2 estudos que eu falei na aula anterior. A inibição do C3 e a inibição do C5 para atrofia geográfica fez o que com esses pacientes? Fez exudação. Será que não está aí? Será que o caminho não é seguir aqui, não inibindo o sistema complemento para evitar com que esse paciente exude? Então, também é uma linha de raciocínio. Então, conduta, até que a gente entenda melhor isso, é a vigilância. É isso que esse artigo traz para a gente. Então, aqui, resumindo o que a gente falou hoje. A DMRI neovascular não exudativa é uma entidade específica, ou seja, ela não é nem uma DMRI neovascular pura e nem ela é uma DMRC, que ela é uma entidade específica, ela deve ser considerada como tal. É muito importante a análise multimodal para a gente acompanhar esse paciente, e todos os exames são importantes, não necessariamente o OCTA tem que ser utilizado, a gente tem outras ferramentas. Ela é benigna, maligna, os estudos ainda estão mostrando para a gente, tem as 2 linhas de raciocínio para isso, eu tentei mostrar um pouquinho aqui. Novos estudos precisam ser realizados para a gente pensar como que a gente vai tratar esses pacientes. Como eu mostrei aqui, tem várias coisas que estão em estudo, mas ainda sem conclusões definidas. Mas o que a gente sabe de mais importante, a gente tem que monitorar esses pacientes. Não necessariamente tratar o paciente é injetar nele, é acompanhar. E acompanhar de perto e injetar logo que você perceber algum sinal de exudação. É isso aí. Obrigada a todos.